Epilepsia é uma perturbação neurológica caracterizada por crises epiléticas, recorrentes às vezes, tendo uma origem desconhecida. Foi com esse problema crônico e sem cura que Nilton chegou à Universal. Eu, antes de conhecer a Igreja Universal, era um jovem que tinha problemas de saúde e crônico, eu tinha ataques de epilepsia. Os meus pais, no caso, foi no médico, fez várias consultas e o médico disse que não tinha cura, que tinha que conviver com ele por resto da vida também. No desespero, minha mãe foi procurar, no caso, uma outra opção, uma outra solução no curandeiro, no bruxo, mas também não resolveu, muito pelo contrário, ficou mais pior. Então, foi assim que eu cheguei, no caso, à Igreja Universal. Tudo isso afetava a minha família, porque era um problema crônico, não tinha cura. Então, causava, no caso, tristeza nos meus familiares. Mas, quando eu cheguei aqui, no caso, na Igreja Universal, então comecei a praticar, obedecer o que era ensinado, comecei a aprender a usar a fé. Então, foi nesse propósito, nesse tratamento, nesse corrente, e que eu alcancei a minha cura e eu fui livre desse problema que, para o mundo, para os homens, era impossível, era um problema crônico, não tinha cura. Mas aqui eu alcancei a minha cura, eu alcancei, no caso, a minha cura total. Me tornei um jovem saudável, um jovem sem nenhum problema de saúde. Foi ali que surgiu uma oportunidade, no caso, na época, que veio a Fogueira Santa de Israel, onde eu vi como uma oportunidade de mudar, no caso, esse quadro, porque já tinha sido curado, já tinha sido livre de problema de saúde, mas faltava na área financeira e sentimental. Então, eu aproveitei com todas as minhas forças, fiz a minha parte, obedeci, fiz o meu sacrifício, gerei, fui atrás, fiz a minha parte. Então, o meu primeiro conquista, no caso, a minha primeira vitória, foi na minha vida sentimental, após ter conquistado, no caso, na saúde. E então, Deus me abençoou como uma mulher de Deus. E uma mulher que é do altar, cheia do Espírito Santo, uma companheira auxiliadora. Então, eu fui ali abençoado na vida sentimental, mas a vida financeira ainda estava a desejar, ainda não foi completa, porque procurando, já tinha vencido, no caso, na minha formação, tendo diploma, tudo isso, mas tendo diploma, metendo os documentos em vários lugares, não resolvia, não dava em nada. Eu fazia de tudo, mas não dava em nada, porque eu queria um emprego, eu tinha espírito de querer um emprego. Então, meti tudo em qualquer lugar, até que eu consegui um emprego, mas nesse emprego, não, o que eu ganhava não dava para ir para nada, era uma vergonha, era uma humilhação. Mas como não tinha na época a outra opção, aceitei isso. Até que chegou uma outra Fogueira Santa. Então ali foi uma oportunidade para que eu, no caso, me revoltar, assim como o Gideão na época revoltou e com aquela situação, também eu me revoltei com aquelas condições que era humilhante, uma vergonha, uma vida limitada, tinha que calcular as coisas e para que as coisas chegassem. Mas foi uma oportunidade na época, que eu aproveitei, fiz a minha parte, sacrifiquei e dei meu tudo, obedeci o que Deus pediu. Então, quando eu subi o altar ali, o meu espírito que eu tinha mudou, porque antes eu tinha um espírito que Deus trocou. A primeira mudança que houve foi a troca de espírito. O espírito que eu tinha de querer um emprego, ser empregado, ou um espírito limitado de acomodado, Deus removeu. Então, a partir dali, Deus trocou o espírito. Então, eu tinha um espírito dentro de mim de revolta, um espírito um espírito diferente, um espírito de não ser mais que empregado, de não trabalhar com os outros, mas sim, Deus trocou tudo. Então, a partir dali, Deus começou a abrir a minha visão, começou a me dar ideias, comecei a colocar em prática, a obedecer, e Deus começou a prosperar as obras das minhas mãos. E tanto que Deus começou a abençoar, que em uma semana eu consegui faturar
8 vezes mais daquilo que eu ganhava antes no trabalho que eu estava. Então eu vi a diferença. Então as coisas começaram a crescer. Deus começou a dar condições para comprar as coisas que nós antes não tínhamos condições de comprar. Que se tínhamos que comprar, tínhamos que comprar e por crédito, e em pessoas, tem que ir para o banco. Mas hoje Deus nos deu condições que tudo que nós temos, compramos à vista. Porque Deus mudou a história, a condição que nós tínhamos antes na vida financeira. Então Deus prosperou as obras nas nossas mãos, que Deus começou a nos dar condições de comprar tudo à vista. E Deus tem abençoado. E Deus tem prosperado e tem crescido todos os dias. E hoje sou muito grato e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e que ainda maior ainda está por vir. E eu, no caso, na minha empresa, a minha empresa é uma empresa online, é uma empresa que trabalha, no caso, de forma online, e trabalhamos com entrega, enfim. Deus tem dado várias ideias. Essa empresa que eu abri, no caso, online, é apenas de umas várias ideias que nós tivemos. Esse aqui é apenas foi o início, mas depois dali Deus deu várias ideias que hoje tenho várias fontes de renda, não é só loja online. Hoje Deus me deu várias ideias que nós não acomodamos só com só fonte de renda, nós temos várias fontes de renda. Então, a partir dali, eu abri, no caso, a minha empresa oficial, loja online, que é WTech. Deus tem abençoado, tem prosperado essa empresa. Hoje, eu agradeço por toda essa conquista, porque, acima de tudo, dessa conquista que Deus me deu, o mais importante que eu tenho, acima de tudo isso, é o Espírito Santo, porque é Ele quem me deu condições para quê? Para sustentar tudo aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me fez conquistar. Então, graça que eu dou hoje é ao Espírito Santo, pois Ele quem me deu essa condição para manter essa conquista. Pois eu sou grato, pois o mais importante de tudo que eu tenho, que eu conquistei, eu dou ao Espírito Santo na minha vida. Eu sou um homem realizado, sou um pai realizado, sou um marido realizado, tenho uma ótima esposa, mulher de Deus, auxiliadora, e que me auxiliaram em tudo. E hoje sou um pai, um homem feliz.